Rádio NSC, a rádio que fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da Princesinha do Mar, a nossa praia de Copacabana. Hoje é dia 1º de julho e novamente o meu celular ficou ligado. É dia 1º de julho de 2023. Nós temos, iniciando já dentro do inverno, iniciando mais um mês, iniciando a segunda metade do ano, na verdade. E eu queria, antes da gente apresentar o convidado de hoje, eu queria mais uma vez jogar uma energia positiva para a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, para que ela continue fazendo o excelente trabalho que ela está realizando à frente da pasta da saúde, ao meu ver, a principal pasta de todas as 37 pastas deste governo. E eu só faço uma ressalva para o Ministério da Educação. Eu considero essas duas pastas as mais importantes para o país e para os brasileiros, e por isso mesmo elas precisam ser preservadas de qualquer interferência política, interesses políticos sobre essas pastas. A gente precisa, já depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, agora valorizar mais a reconstrução, tanto de um ministério quanto de outro, e a gente entende que a nossa ministra Nízia Trindade é talhada para realizar essa importantíssima tarefa, sobretudo no aspecto da preservação do Sistema Único de Saúde e de mais investimentos nessa área. O programa de hoje nosso convidado é um urologista, Leonardo Abreu. É a terceira vez que ele está vindo aqui ao programa. A primeira vez foi em 2018 e nós conversamos sobre câncer de próstata. Era o Novembro Azul. Era Câncer de Próstata, Novembro Azul era o título do programa. Novembro é o mês do ano em que internacionalmente a gente discute e dá relevância a esse problema. Da outra vez que o convidado esteve conosco, o tema foi a bexiga e o título do programa era da cistite ao câncer de bexiga. Esse link já está aqui no nosso canal no YouTube, o link para esse segundo programa. Quem quiser acessar depois de acompanhar o programa de hoje, por favor, clique lá no link e compartilhe com a rede social de cada um de vocês. O que nós vamos tratar hoje é uma questão importante para os urologistas e eu fiz uma pesquisa rápida hoje e existem 5 dores que são consideradas as principais dores das pessoas, que as pessoas podem sentir. E uma delas é o tema do programa de hoje, que tem vários nomes, né? A gente chama de calculose renal, ou de cálculo renal, ou de pedra no rim, ou de litíase renal. A palavra lito vem do grego, quer dizer pedra, né? Então a litíase renal seria uma ou mais pedras no sistema urinário, não necessariamente apenas no rim. Então nós vamos tentar entender o que causa, pelo menos o que é composto esse cálculo nessa pedra, o que a gente pode fazer para evitar e como tratar, né? Como de hábito, eu peço aos meus convidados que deem o nome do programa, e o nome que o Dr. Leonardo Abreu sugeriu foi exatamente esse: pedra nos rins, como evitar e como tratar. Então, Leonardo, eu queria que você se apresentasse aí para os ouvintes. É um prazer ter você de novo aqui. Então, para as pessoas conhecerem você um pouquinho, fala um pouco de você. Tá ótimo, Alexandre.
Primeiro eu quero agradecer o convite mais uma vez, sempre é um prazer, né, e uma honra poder estar aqui nesse programa, né, um grande amigo, e fico feliz de poder falar sobre, né, a minha especialidade, que é a urologia, né. Fiz a minha formação, praticamente minha formação acadêmica toda foi lá na UERJ. Eu fiz faculdade, fiz residência em urologia lá, depois fiz a pós-graduação, né, mestrado, doutorado. Mas atualmente eu trabalho no serviço público, lá no Hospital dos Servidores do Estado, né, eu sou o preceptor da residência lá e sou professor da Estácio, né. Hoje em dia eles chamam de IDOMED, né, mas dou aula lá na Estácio também. Como é que chama? Agora é IDOMED, mudou o nome, né? IDOMED? IDOMED. IDOMED. O que quer dizer IDOMED? Instituto de alguma coisa? Me pegou. Vê aí no Google, Geraldo. IDOMED. IDOMED. Mas é a Estácio de Sá. É a Estácio de Sá, antiga Estácio. Enfim, a medicina, na verdade, se chama agora IDOMED. Instituto de Educação Médica. Instituto de Educação Médica. IDOMED. Mas e aí? Enfim, né? E é um prazer muito grande poder falar sobre cálculo renal, né? Que é uma doença tão comum, né? Isso, a gente tem uma estimativa aí de prevalência em torno de 10% da população em geral. 10%? 10% Não sabia das que era pessoas, tanto, não? Ao longo da vida vão desenvolver cálculo renal, né? Essa incidência, obviamente, ela varia, né? Tem um pico de incidência, normalmente em torno dos 40 anos de idade, né? Então, na quarta década de vida, que normalmente você tem a maior incidência, mas desde crianças, né? Às vezes com 5, 6 anos, até menos, e até idosos, isso é comum. Tem né? preferência Então, por gênero? Tem. Normalmente os homens são mais acometidos, né? Mas as mulheres, curiosamente, parecem recentemente ter havido um aumento nessa incidência da litíase. Né? Mas historicamente os homens costumam ter mais cálculo, né? Bem mais frequente. O que compõe, de que é composto esse cálculo, essa pedra, né, esse lito? Então, a grande maioria dos cálculos é composta por oxalato de cálcio, né? São duas substâncias eliminadas na urina e que eventualmente se combinam formando, né, tanto o cálcio quanto o oxalato vão se combinar formando o cálculo de oxalato de cálcio. Ele pode ter oxalato de cálcio monohidratado, dihidratado, enfim, mas esses são os mais comuns, né? Em segundo lugar, a gente tem os cálculos de fosfato de cálcio, né? Depois os cálculos de ácido úrico e aí outros compostos menos comuns, né? Um dos mais importantes, na verdade, é o cálculo de fosfato amônio magnesiano, que a gente chama de estruvita. Né? Na Estruvita? Verdade, esse cálculo de estruvita normalmente é um cálculo relacionado à infecção urinária crônica, né? E é um dos cálculos que assumem o maior volume, né? Eles vão crescendo dentro do rim, né? Na parte interna do rim, no sistema coletor, e acabam assumindo o formato interno ali do rim, né? Então a gente costuma chamar esses cálculos de cálculos coraliformes, né? São os cálculos mais difíceis de serem tratados. Desses cálculos que volume. crescem, e às vezes com volume, eles crescem silenciosamente? Exatamente, esses cálculos crescem silenciosamente, né? Então muita gente fica, né, impactada pela sintomatologia dos cálculos, né? Que é o mais comum, né, da apresentação é a cólica nefrética, né? Que é aquela dor forte, geralmente na região lombar, que geralmente é causada por cálculos pequenininhos, né? São aqueles cálculos que obstruem o ureter, e o ureter, né, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, né, um canal estreito. Então, geralmente a cólica nefrética é causada
pelo cálculo pequeno que migrou do rim e impactou o ureter. Mas esses cálculos grandes, os cálculos coraliformes, geralmente eles vão crescendo silenciosamente. Na verdade, esse cálculo... Eles são tão grandes que não passam pelo ureter. Exatamente, eles não passam. Não chegam ao ureter. E vão causando uma obstrução crônica do rim, e aí muitas vezes levam à perda do rim. Né? Perda do rim. Perda do rim. Existe uma relação direta, né? Normalmente, quanto maior o cálculo, maior a chance de o paciente perder o rim. Né? Isso E a composição, por exemplo, quando a gente... O ácido úrico aumentado, né? Eu me lembro de um personagem de quadrinhos, de jornal, na minha infância, que era um personagem muito antigo, chamado Pafúncio, né? Ele tinha uma... Você conheceu o Geraldo Pafúncio? Não, Pafúncio, ele já era um senhor de idade e ele tinha uma esposa, se não me engano, era a Dona Maroca, a esposa dele. Bota aí no Google, vê se não é Dona Maroca. Pafúncio e Dona Maroca. E o Pafúncio, ele era um personagem que ele vivia muito com um dos pés enfaixados, porque ele tinha gota, né? E normalmente são os primeiros dedos dos pés que respondem mais, né? Que incham mais, que doem mais. Mas a gente fala muito na gota como sendo uma coisa que leva a dor articular, dor nos dedos dos pés, pode ser nas mãos, mas fala-se pouco do cálculo renal pelo ácido úrico, né? E você diz que não é o mais comum e não é o que cresce mais, mas é importante, assim, quem tenha sabidamente aumento do ácido úrico no sangue deva fazer algum tipo de investigação renal? Isso é muito boa essa pergunta, Alexandre. Na verdade, isso é um pouco confuso, né? O que leva à formação de cálculo de ácido úrico normalmente é o aumento da concentração urinária de ácido úrico. Normalmente, quem tem gota tem hiperuricemia, muitas vezes tem hiperuricosúria. Que é hiperuricemia, aumento do ácido úrico no sangue. Exatamente, exatamente. E muitas vezes isso também ocorre com aumento do ácido úrico urinário. Mas nem sempre, né? Isso aí, a estatística é meio confusa, em torno de 50% a 60% das vezes isso vai ocorrer de maneira concomitante. E tem um percentual grande de que isso não vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, é relativamente frequente você ter cálculos renais em pacientes com gota. Né? E o cálculo de ácido úrico, né, é um dos cálculos mais interessantes do ponto de vista médico, porque é um dos poucos cálculos que a gente consegue tratar. Eu sei que a gente vai falar de tratamento depois, né, mas é um dos poucos que a gente consegue dissolver com medicamentos. Né? Então, o ácido úrico é um cálculo muito importante para a gente fazer o diagnóstico e para a gente conseguir tratar ele de maneira eficaz, sem tratamentos invasivos. Exatamente. Isso aí é o Pafúncio. Mas tem que ver o pé dele. Vê se você acha alguma imagem em que apareça o pé dele, que você vai ver que o pé dele está sempre enfaixado. Aquela que é a Dona Maroca. Se não me engano, eu acho que eu tenho quase certeza, porque a Casas Pernambucana tinha uma mulher que anunciava colchão, dizendo que estava chegando frio, cobertor, lembra? Aquela é a Dona Emengarda. Mas a mulher do Pafúncio, se não me engano, é a Dona Maroca. Quando você falou de assim, a prevalência maior em homens, é mais frequente a calculose em pessoas acima de 40 anos, mas pode também ocorrer na infância. E tem alguma coisa assim familiar nessa história? Porque, por exemplo, eu vejo famílias que mais de uma pessoa tem cálculo renal. Tem outras que não é uma coisa que chame atenção em outras famílias, né? Tem sim. De uma maneira geral, quem tem histórico familiar tem um risco, pelo menos de primeiro grau, né, tem um risco 2 vezes maior de desenvolver cálculo também. 2 vezes maior? 2 vezes da maior. População em geral? Da população em geral. Então,
Se você tem um pai, um irmão com cálculo, você tem um risco muito maior de ter cálculo também. Mas assim, existem algumas doenças hereditárias que levam à formação do cálculo, né? Por exemplo, a cistinúria, né? É uma doença autossômica recessiva que a pessoa... Como a gente traduziria cistinúria? Seria o quê? Cistinúria, na verdade, é a eliminação da cistina na urina. Tá. A cistina é um aminoácido que normalmente ele tem concentrações muito baixas na urina. E na cistinúria, na verdade, você tem um defeito na absorção renal dessa cistina e acaba eliminando cistina na urina, e essa cistina acaba se combinando e formando cálculos, né, grandes, né? E é comum em crianças, né? Crianças com cálculo, é importante você investigar essa cistinúria. Como é que se investiga isso? Tem exames... Na assim, urina? Normalmente exames de urina, você tem... Escreve lá pesquisa de cistina, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Você tem um exame do sedimento, é relativamente fácil você identificar. O exame que confirma realmente é com a urina de 24 horas, né? Precisa dosar, mas se você tem a suspeita e consegue identificar isso fácil pelo exame de urina simples, né? Isso serviria para qualquer sintomatologia que precisasse a gente pensar em cálculo? Tem sempre que investigar se tem essa cistina ou não? Não. Na verdade, assim, se a gente for considerar todos os cálculos, a cistina corresponde a em torno de 1, 2%, talvez menos até. Talvez se for criança seja mais... Exatamente. Se for criança, aí realmente é importante. E se a pessoa tem um histórico familiar muito forte, ou se tiver tido vários casos de cálculos, ou cálculos bilaterais, né, nos 2 rins, aí é importante investigar. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, na verdade, a gente... correr atrás do diagnóstico etiológico dos cálculos, né? Porque muitas vezes isso consegue levar a uma prevenção mais efetiva, né? Eu sei que assim, o urologista, de uma maneira geral, é cirurgião e gosta de resolver o problema de imediato, vai lá, opera o cálculo, retira, faz a cirurgia endoscópica, mas a prevenção faz parte, né? E é muito importante. Não só para reduzir a incidência de cálculo novamente, mas para proteger o rim da perda natural de função que ele vai ter ao longo da vida. Se a gente não fizer, quer dizer, o indivíduo que faz um cálculo hoje, se ele não tomar nenhuma medida, que depois nós vamos conversar, que medidas seriam essas que poderiam ou retardar ou evitar mesmo o aparecimento, se ele não fizer medida nenhuma, a chance dele ter... Eu me lembro na minha área de pneumologia, o indivíduo pode entrar ar na pleura, né? Chama pneumotórax. Se ele fizer um pneumotórax, a chance dele fazer o segundo é muito maior também que a população geral, e em geral no terceiro você já cola a pleura, porque você já sabe que vai acontecer um novo pneumotórax. No caso o sujeito hoje fez um cálculo, a chance dele ter, se ele não fizer nada, de ter outro cálculo mais para frente é muito grande. 50%. 50% de chance de fazer outro. De formar novos cálculos. Né? Então, qualquer um desses que nós conversamos aqui. Qualquer um desses, né? Então, assim, como eu falei, como é uma doença muito frequente, essas investigações mais detalhadas geralmente acabam não sendo feitas quando é o primeiro episódio. Mas as medidas gerais, né, são importantes da gente orientar. Você quer falar então nessas medidas? Sem dúvida. Medidas, inclusive, para quem nunca teve. Para quem nunca teve. Também pode ser o caso, né? Mas assim, a gente sabe que a grande maioria dos cálculos a causa é de origem nutricional. Eu não sei se você prefere falar primeiro da etiologia mais de cada cálculo. Vamos para chegar depois na prevenção. Na prevenção talvez seja interessante. Porque, assim, de uma maneira geral, essa cristalização que ocorre ali no rim tem vários motivos, mas é geralmente por um aumento de concentração, né? Seja do oxalato, seja do cálcio, seja do fosfato, né? Enfim. Então, a dieta normalmente está relacionada a isso
Então, uma urina mais concentrada, obviamente, vai favorecer o acúmulo, né, a formação desses cristais. E aí já dá para entender que a principal medida de prevenção é beber mais água, aumentar a ingesta de líquido, de água principalmente. Enfim, mas existem outras situações, né? Mas antes das outras, vamos falar um pouquinho da água, porque eu, como pneumologista, a importância da ingesta líquida é muito grande, né? A secreção fica menos espessa, gruda menos na parede dos brônquios, enfim, existe uma série de vantagens. Se eu fosse gastroenterologista, para o intestino funcionar melhor, quanto mais água, melhor. As pessoas têm feito hoje, dando muitas mensagens para idosos, né? Idosos parece que tem aquele sininho que toca, vamos tomar água, chegou a sede, parece que no idoso esse sininho toca menos, então ele às vezes não toma água e não sente sede, né? Então desidrata, ainda mais num país tropical como a gente, e não repõe. Como é que funciona? Como é que você sugere que se tome líquido normalmente? Quantos litros por dia? Ou em relação ao peso da pessoa? Enfim. Excelente. Esse é o principal, né? Para evitar a litíase, né, a conta certa, na verdade, é você manter um débito urinário em 24 horas em torno de 2 litros. Né, então, você vai beber água o suficiente para os seus rins produzirem 2 litros de urina ao longo do dia. Isso é uma coisa que é variável, obviamente, né? Isso vai depender de fatores como a atividade física, o calor do ambiente. Porque a gente perde líquido no suor, né? Exato. Nas fezes. Então, assim, a gente recomenda beber em torno de 2,5 litros a 3,5 litros de água por dia. Né? Essa é a recomendação normal. Isso a gente acha que é fácil, mas não é. E você falou bem, idoso, né, principalmente, de uma maneira geral, costuma ingerir menos água por vários fatores, né? Aí, enfim, mas pacientes mais idosos a gente tem que tomar até um pouco de cuidado. Quais seriam os fatores que você disse que o idoso bebe menos? Aí tem questão para deglutição, questões, às vezes, até com algumas medicações podem causar redução do sódio do sangue, né? Enfim, hipertensão, controle da pressão, né? Às vezes insuficiência renal também você tem que controlar. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque a água, de uma maneira geral, é benéfico, mas pode não ser para determinadas pessoas. Né? Bom, então esse é um dos fatores que podem ou retardar ou até mesmo impedir que a pessoa acumule cálculos. O que mais? Que você disse que a questão nutricional é fundamental. Então a água já é parte da nutrição, né? Isso. O que mais? Que produz oxalato, produz fosfato e o cálcio também. O segundo ponto, né, é o consumo de proteína animal. Isso é muito importante. Na verdade, provavelmente o aumento da incidência de cálculo nos últimos anos, sobretudo nas mulheres, que é uma coisa nova. Nas mulheres, está relacionado a esse aumento do consumo de proteína animal. E a proteína animal, na verdade, tem um monte de alterações metabólicas que levam ao aumento de excreção de oxalato, de cálcio, né, de fosfato na urina, de ácido úrico, né, e também leva à redução de alguns fatores que inibem a cristalização, né, por exemplo, magnésio, algumas glicoproteínas na urina. Né, então, a proteína de origem animal é um veneno para o cálculo, né, para a formação de cálculo. E essa origem animal, normalmente quando a gente ouve recomendações sobre redução de ingesta, fala-se muito na carne vermelha, né? Mas você está falando aqui proteína de origem animal, mas
tem uma gradação, Muito bem vamos dizer, uma lembrado. proteína mais saudável de frango, de porco, não? Infelizmente não tem. Não. A gente considera todas as proteínas que normalmente a gente consome, né? Então, tanto faz ser carne vermelha, frango, peixe, né? Carne de porco, até o ovo entra nessa conta aí também. Eu brinco com meus pacientes, depois eu relevo, né? Mas eu brinco com meus pacientes, por exemplo, que eu encaminho para redução de ácido úrico, para orientação, eu encaminho para nutricionista, né? E aí eu falo com ele, olha, normalmente o que não aumenta ácido úrico é você tomar água e palitar o dente depois, né? Porque o resto aumenta o ácido úrico. Aí outro dia voltou na outra consulta comigo com uma receita da nutricionista, uma tabela, com o que deveria ser, quase que chegou em água e palito à vontade. Mas então, quer dizer, talvez a gente não precise necessariamente, quem não é vegano, quem não tem uma tendência a ser vegetariano e tem uma relação forte com proteína animal, possa pensar em reduzir, né? Reduzir o tal de redução de danos aplicada à nutrição, né? Justamente, você falou bem, né? O vegano, isso daí está bem já descrito na literatura, né? O vegano tem 10 vezes menos chance de formar cálculo, né? O vegano. Mas realmente é difícil. Eu não sou vegano, eu adoro carne. Uhum. Não é gaúcho, não sou gaúcho, não. Mas você sabe que no Rio Grande do Sul, eu tenho um amigo que mora lá, era daqui do Rio, foi da minha turma de medicina e mora lá, em Porto Alegre. E ele me contou um dia que ele esteve aqui, que os apartamentos, os edifícios em Porto Alegre, aliás, o Geraldo é gaúcho, os edifícios em Porto Alegre, os lançamentos, quando você vai vender o apartamento normalmente tem que ter varanda e churrasqueira na varanda. Cada apartamento tem uma churrasqueira. Não é aquela churrasqueira que tem no Rio, que é coletiva, no Play. Não, lá é no apartamento. Quer dizer, provavelmente, se for comparar os cariocas e os gaúchos, quem tem mais cálculo, né, deve bater lá no Rio Grande do Sul, deve ter mais cálculo, porque a ingesta deles de carne vermelha é uma coisa absurda. Absurda. Eles comem até, acho que no café da manhã, eles comem bife. O Brasil é fraco de estudo de populacional, né? A gente tem, mas com certeza é muito frequente lá. Uhum. Mas o Brasil, de uma maneira geral, como é um país muito quente, né, o meio ambiente favorece a desidratação. Uhum. E talvez por isso a gente tenha uma incidência alta em quase todos os locais aqui do Brasil. Sim. Mas isso a gente nota, né, quando vai atender, por exemplo, num lugar de serra que é mais frio, a incidência de cálculo é bem menor. Bem menor. Porque a pessoa sua menos. Né? A urina tem mais quantidade de urina, né, circulando, eliminando. Onde é fabricado o cálculo é dentro do rim mesmo, né? Não tem fabricação no sistema urinário que não seja dentro do rim. Ou a bexiga também produz pode cálculo. Pode acontecer. A própria bexiga produzir cálculo. Exato. Isso até é curioso, né? Porque a formação de cálculo na bexiga parece ter causas um pouco diferentes. Geralmente está mais relacionado à infecção, a mecanismo infeccioso. E à obstrução também, né? Então, por exemplo, o aumento prostático, né, que causa uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, está relacionado com frequência à formação de cálculo vesical. E também por conta da infecção, que é maior a incidência. Enfim. E qual é o sintoma? Porque ele é uma bexiga relativamente grande, ele perdido ali no meio, ele não vai dar muito sintoma. Pode passar desapercebido, né? Isso não é incomum. Às vezes a pessoa descobre porque fez uma ultrassonografia ou algum outro exame qualquer, mas geralmente dá sintoma miccional. Assim, a pessoa às vezes tem aumento da frequência urinária, pode ter algum sangramento urinário, né? Enfim, às vezes descobre por infecção, né? Enfim, fica retendo a urina e acaba infectando. Retendo a urina, né? Mas os sintomas... Qual é seus anos aí de experiência, qual foi o cálculo maior que você já teve? Não sei, eu não tenho o hábito de medir, não, mas já peguei cálculos assim de mais de 5, 6 centímetros. 6 centímetros?
Aham. 6 centímetros é um limão, quase. É um limão, Acho que talvez até maior. Maior Acho que um limão. Acho que já até o tamanho de uma Mas laranja. aí dentro assim. do rim, né? Porque aí no... Não, na bexiga, né? Na bexiga que geralmente eles crescem em maior volume. Ah, tá. No rim também cresce bem, né? Mas Com já esses teve, cálculos. já teve esse cálculo que você citou primeiro no rim, que você disse que é o maior de todos, fosfato de cálcio. Já teve desse tamanho? Já, também. Já teve desse tamanho, tamanho de um limão. É que esses do rim, normalmente o formato é coraliforme, né? De um coral. Então ele é todo especulado, mas já tem cálculos bem grandes de rim também, gente. E além de beber bastante líquido, reduzir a ingesta de proteína de origem animal, seja qual animal for. Mais recomendações para gente? Eu estava esquecendo. O terceiro ponto importante é o consumo de sal, de sódio principalmente, né? O sódio, na verdade, ele tem um efeito lá no rim de levar a um aumento da excreção de cálcio. Então, quando você restringe sódio, você acaba restringindo Você tira também. cálcio do alimento ou tira cálcio do osso mesmo? Não, na verdade, lá no rim, o cálcio, o sódio força a eliminação urinária de cálcio. Quando você restringe o sódio, né, na dieta mesmo, a pessoa não comer muito sódio, acaba absorvendo ou evitando que a pessoa elimine cálcio na urina. Né? É um mecanismo um pouco complexo, mas de uma maneira geral, quanto mais saudável for a dieta da pessoa, menor a chance dela desenvolver cálculo. Então, assim, dieta com consumo pequeno de proteína e com pouco sódio, né, preservam a formação de cálculo. Se não me engano, eu tenho dúvida agora se é no Chile ou no Uruguai. A orientação lá, não sei se é orientação ou se é uma lei. Os restaurantes não põem sal à mesa. O sal só vai à mesa do cliente se o cliente pedir. Existe assim, como se fosse um desestímulo ao consumo, né? E é interessante porque eu tenho quase certeza que isso é uma lei. E eu sou boêmio, gosto de boteco, e eu vejo que dificilmente você tem uma mesa que não tenha sal naqueles displayzinhos, né? Normalmente tem palito, palito em restaurante fino não, mas tem sal, tem mostarda e tem ketchup. Né, daqueles saquinhos, né, que eu acho aquilo um absurdo, aquilo, o gasto e a questão ambiental daquele monte de saquinho de ketchup. Como se tivesse ketchup num pote, alguém fosse colocar veneno naquilo. Né? Isso nem em todos para a Califórnia, por exemplo, baniu esses saquinhos de sachê. Está me fugindo, não baniu, não pode mais ter. Porque aquilo vai tudo para o lixo depois, né? Desnecessariamente. O açúcar vem num negocinho de... Quem gosta muito de açúcar, usa 3, 4 saquinhos daquele e aquilo vira lixo depois, né? Em vez de você botar numa colher. Mas o sal tem sido desestimulado mesmo por vários motivos e agora a gente tem mais um. Eu não fazia essa associação entre ingesta de sal e maior probabilidade de cálculos renais. Mas tem relação direta. E o que eu acho que assim, você tocou num ponto importante, né? Esse desestimular a pessoa a não comer sal é fundamental. Mas eu acho que assim, quando o paciente sabe exatamente o que ele está comendo, ele pode decidir se ele vai comer sal ou não. Sim. Mas tem muitos alimentos que a gente não sabe a composição. Né? Semana agora, na segunda-feira, participei de uma banca de doutorado e que o pesquisador estava estudando sobre a dieta que causava alteração na função do pênis, né? Enfim, ele fez o estudo com o ratinho e dava aquele cereal de criança, aquele Fruit Loops. Né? Não estou fazendo propaganda, na verdade, é o contrário. Eu não tinha ideia, aquele alimento ali que a gente pensa que é doce, né?
na verdade, ele tem uma quantidade muito maior de sal ali escondido naquilo, tem, sei lá, 40 miligramas por 100 gramas de alimento. É uma quantidade enorme de sal. Então, assim, mascarado ali. Mascarado, né? Você está comendo um negócio, você acha que é doce, quando você vai ver tem muito sal. Não, e existe um movimento hoje de enfrentamento da indústria em relação aos ultraprocessados, né? Agora mesmo a gente teve uma legislação alterada no setor educação, né? De você, nas cantinas, não poder mais ter alimento ultraprocessado nem para beber, nem para comer. As cantinas escolares, né? Isso. E é uma briga feia, né? Porque às vezes em criança, você cria aquele hábito, né? Eu me lembro quando eu era garoto, eu estou revelando aqui a minha idade, já falei no pafunço, mas eu me lembro quando eu era garoto, a minha mãe só deixava eu tomar refrigerante no domingo. E isso era muito comum nas famílias, né? Normalmente era refresco. Né? Você fazia refresco, uma laranjada, fazia muito suco de caju, né? Hoje em dia você não vê, você vê as meninas comendo, você não vê ninguém tomando refresco, né? Você, teoricamente, não precisa nem beber nada, mas a beber, eu vejo gente que toma uma coca de 600, sem ser zero, de 600 miligramas no almoço. Bebida sem açúcar, né? Como é que chama? Fala no microfone. É o Geraldo Rodrigues. Alô, peraí. Bebida sem açúcar, que dizem que tem muito sódio. Como é que chama? É light? Tem refrigerante que chama zero, chama diet, chama... Não, mas eu acho que é light. Light, tem vários. Cada restaurante... A Coca-Cola, por exemplo, é zero. É zero. É zero. Pois é, mas dizem que tem muito sódio esse refrigerante. É verdade isso? Exatamente. Você está tomando uma coisa para controlar o açúcar, né? E acaba se envenenando com sódio. Não, e se você pegar 2 latas de refrigerante, o zero e o não zero, você vai ver que o zero tem mais sal do que o não zero, do que vamos chamar de comum, né? Agora, em compensação, uma lata de Coca-Cola, por exemplo, tem 12 colheres de açúcar, né? Então, 2 colheres cheias? 2 colheres de sobremesa cheias. 12 colheres. É uma carga glicêmica extraordinária. Eu me lembro de um amigo que teve a gente estava num bar de manhã, porque ia sair um bloco de carnaval de manhã. Ele começou a passar mal, suar frio. Ele começou a ficar estranho, assim, parecia que ia ter uma síncope, né? Mas como ele sabia que ser diabético, né? Alguém, acho que a filha dele teve uma lucidez, entrou no boteco, pegou uma bala. Esta bala reverteu o quadro dele. Uma bala. De hipoglicemia. Ele fez um quadro de hipoglicemia, mas você vê a quantidade de açúcar em uma bala. E às vezes a gente não tem noção, né? Tem gente que pega uma caixa de bombom e come a caixa toda, ou um pacote de biscoito. Eu, aliás, parei de comer. Parei de comprar biscoito porque eu sou meio compulsivo em relação a biscoito. Quando abro o pacote e biscoito recheado, aquele que faz mais mal ainda. Mas o senhor bota leite ou come só o biscoito? Como é que é? O senhor coloca leite no biscoito? Eu não gosto de leite. Tá bom. Agora, por falar em leite... por sinal, leite, será que é cálcio? Bom, deixa eu fazer aqui um resumo breve para a gente seguir nessa linha. Beber bastante líquido reduz possibilidade de cálculo, a redução da proteína animal reduz a quantidade de cálculo, a redução do sal reduz a probabilidade de você fazer cálculo. Pode não eliminar, mas reduz. Isso que o Geraldo falou, cálcio. Da onde vem o cálcio da questão nutricional que você disse que boa parte dos cálculos tem relação com a nutrição? Então, muito boa pergunta, Geraldo. Isso daí antigamente a gente via muito essa recomendação em relação à restrição de leite, né, especificamente. Então, quem tinha cálculo, a gente não deixava tomar leite, nenhum produto derivado de leite, né, enfim. Hoje em dia, isso tem que ser muito bem avaliado antes de fazer esse tipo de recomendação, porque na grande maioria das vezes, se você restringe o leite, restringe o cálcio,
você acaba piorando a condição da formação de cálculo. Piorando? Piorando. Você pode piorar a formação de cálculo se você restringir o cálcio. Agora eu estou curioso. Na verdade, o que acontece é que lá no intestino, o cálcio e o oxalato fazem um certo equilíbrio, né? Se você aumenta muito a concentração de cálcio, quer dizer, você pode acabar absorvendo, restringindo a absorção de oxalato. Enfim, na verdade, um desequilíbrio nessa concentração acaba favorecendo a absorção da outra substância. Então, aumenta o cálcio, acaba absorvendo mais oxalato e acaba excretando mais oxalato na urina e vice-versa. Se você restringe, você restringe o cálcio, sobra muito oxalato no intestino e acaba absorvendo o oxalato e levando a excreção aumentada de oxalato na urina. Caramba! Então, Mas aí, esse meio termo, para alcançar esse equilíbrio, como é que seria? Você diz que não restringe, não recomenda você cortar os derivados de leite, mas também não pode exceder muito. Não pode exceder. Na verdade, assim, você tem que fazer a avaliação metabólica para saber exatamente o mecanismo de formação do cálculo dessa pessoa. Daqui a pouco alguém vai mandar uma mensagem perguntando o que é avaliação metabólica. Conheço então, meus ouvintes. Oxalato. E oxalato. Tá, então, a avaliação metabólica é o exame que a gente faz para entender a causa desse cálculo, né? O que está levando à formação desse cálculo. Basicamente, a gente usa um exame de urina, né? Que é a urina de 24 horas, a pessoa vai dosar, vai coletar a urina durante um dia inteiro e a gente vai dosar uma série de elementos, né? Entre eles o cálcio, o oxalato, o ácido úrico, o ácido cítrico, né? Enfim, vários elementos ali da urina que estão em equilíbrio ali e a causa mais comum de alteração metabólica é o aumento do cálcio urinário, que a gente chama de hipercalciúria. Mas isso é o reflexo de uma série de outras alterações, né, que podem ocorrer no organismo, né? Por exemplo, né, uma pessoa que tem uma doença endócrina que é o hiperparatiroidismo, né? Ela tem uma glândula ali atrás da glândula tireoide que pode produzir um hormônio que vai causar a absorção do cálcio que está no osso, né? Esse cálcio do osso vai para o sangue e depois é eliminado lá na urina. Nessas situações, você tem que tratar a causa principal, né? Que é fazendo a cirurgia lá da paratireoide, ou, enfim, retirando essa tumor ali que produz esse hormônio. Mas, de uma maneira geral, né, se você restringe cálcio para todas as pessoas, né, você acaba causando aquele desequilíbrio que eu falei. Se você fala não pode comer cálcio, vai ter pouco cálcio no intestino, vai sobrar oxalato, a pessoa vai absorver mais oxalato do intestino e esse oxalato vai ser eliminado em maior quantidade na urina e levar à formação de cálculo. Você disse que uma das formas de você formar cálculo é o oxalato de cálcio. Não foi isso que você disse? Isso. Ou seja, quando essas duas moléculas se juntam, né? E aí você diz que o ideal é que haja um equilíbrio entre elas e o desequilíbrio favorece o aumento da outra. Mas elas juntas também, elas geram cálculo. O oxalato de cálcio não é uma união delas? Então, depende. Se ela tiver um problema intestinal, né, que é por exemplo, uma das hipercalciúrias, é a hipercalciúria absortiva. Acaba absorvendo muito cálcio e oxalato do intestino e acaba, consequentemente, eliminando muito isso na urina. Mas você pode ter, por exemplo, uma hipercalciúria renal, né, uma alteração do mecanismo de transporte lá do rim, e aí, independente da sua dieta, né, você vai acabar eliminando ali porque o problema está no rim. Então, você tem que saber onde é que está esse problema para não ficar dúvida para os clientes, sobretudo para os leigos, mas também até para os médicos, nem todos têm esse conhecimento. Qual seria a sua recomendação em termos de ingesta de produtos de derivado de leite?
não fazer muita restrição, mas assim, de uma maneira geral, um copo de leite no café da manhã, enfim. Acho queijos, manteiga, vontade? Então, aí essa avaliação. O ideal, na verdade, é você ter um nutricionista para orientar isso bem. Tá. Mas, de uma maneira geral, a recomendação de guideline, né, de sociedade de especialidade da urologia, pelo menos, é assim, o consumo de proteína animal, que está intimamente relacionado com o consumo de queijo e derivados do leite, deve ficar em torno de 1 grama por quilo de peso por dia. Dá uma restrição, né, isso, botando um adulto de 80 gramas, é uma quantidade bem pequena de proteína animal. Um adulto de 80 quilos poderia comer 80 gramas de... um bife, por exemplo, um bife de 80 pequeno. gramas. Um bife pequeno. Isso é muito difícil. Muito né? difícil. Assim, para quem gosta muito de comer carne. Eu normalmente recomendo em torno de uns 200 gramas de proteína, né? Animal por dia. É o que... a gente sabe que a pessoa consegue normalmente cumprir com uma certa facilidade. Então nós já falamos de proteína animal, de sal e de leite. Mais alguma recomendação, sobretudo para aqueles que cronicamente ou são de famílias produzem? Eu estava esquecendo talvez um dos mais importantes, Qual? Cigarro. Cigarro está relacionado à formação de cálculo. Álcool também? Álcool não. Álcool, na verdade, a gente não tem muita informação sobre o álcool, não, mas o cigarro, saíram 2 trabalhos recentes agora mostrando que tanto o fumante ativo quanto o fumante passivo tem um aumento da formação de cálculo. O mecanismo não está bem entendido ainda, mas isso parece que é uma realidade. Depois você me passa os links desses artigos, se você tiver. Passo. Porque a gente bota aqui no próprio comentário do programa, a gente lança porque eu desconhecia. Eu tenho dito às pessoas, sobretudo o pessoal que está começando, que eu falo assim, se você se dedicar ao estudo do tabagismo, do nicotinismo, você tem uma possibilidade de estudar para da vida. Né? Eu comecei a estudar tabagismo em 1976. Eu estava no 4º ano de medicina. E aí aquela coisa de acadêmico de medicina que é congresso, né? Não entende metade das coisas que estão sendo mostradas ali, se tanto. Mas a gente se sente importante, né? E eu fui a um congresso em Belo Horizonte e dei de cara com um super conferencista que acabou virando meu amigo, Mário Rigato, gaúcho, lá da terra do Geraldo. É o maior conferencista que eu conheci. Nos deixou por uma doença raríssima, uma amiloidose cardíaca, um negócio super difícil de acontecer. Mas, então eu estudo desde 76, né? Vai fazer 50 anos que eu estudo tabaco. E aprendo todo dia uma coisa. Hoje eu estou aprendendo com você. Eu nunca fiz a relação entre litíase renal, em cálculo renal, com tabagismo. Você disse que já foi feita uma constatação, mas a compreensão do fenômeno ainda não está clara. Por que o tabagista, mesmo o passivo, faz mais cálculo que a população em geral? Na verdade, isso era um pouco controverso. Alguns estudos mostravam a associação, outros não mostravam. E agora, recentemente, essa publicação populacional, né, com muitos pacientes, não lembro agora exatamente os números, mas mostrou essa maior incidência para quem é tabagista. Né? Isso, assim, de uma maneira... na discussão do artigo, uma das hipóteses que eles geram é que o cigarro causaria algum processo inflamatório renal. Sim. Né? E como causa em vários outros órgãos do corpo. Né? Causa bronquite. Né? Exatamente. O processo inflamatório no rim acaba levando à calcificação e a formação do... Eu me lembro quando você esteve aqui, eu citei no início do programa, você esteve aqui 2 vezes. Né? Uma nós falamos sobre a próstata e a outra sobre a bexiga.
E eu me lembro que quando chegou na parte do câncer de bexiga, você também ressaltou essa associação, né? Que o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de bexiga é o tabagismo, né? Isso se mantém, isso já é uma coisa bem estabelecida. Bem estabelecida. O cigarro, assim, sinceramente, eu não vejo nenhum benefício em relação ao cigarro. Só para os acionistas da indústria. Exatamente. O pessoal ganha dinheiro com a morte dos outros, o adoecimento, né? 8 milhões de mortes por ano. O Geraldo fez a pergunta, você já respondeu, mas vamos fechar isso mesmo. O álcool não tem uma relação bem estabelecida com o cálculo de rim. Não tem, né? Na verdade... Mesmo desidratando a pessoa. Pois é, assim, o álcool, isso é um pouco controverso. O álcool no rim, ele tem alguns efeitos importantes. O primeiro é que ele é diurético, né? Então, teoricamente, aumentaria o débito urinário. Se a gente pegar bebidas como a cerveja, por exemplo, né? A pessoa muitas vezes ingere em grande quantidade. Né? Então, você vai ver alguns médicos até recomendaram, não, toma uma cerveja lá para evitar a formação de cálculos. Assim, é uma recomendação difícil. Eu confesso que eu gosto de álcool, tomo meu álcoolzinho moderadamente, mas para outras situações o álcool é prejudicial. Igual o pessoal diz que o tomar vinho é bom para as coronárias, né? Mas na verdade não é o álcool do vinho, é uma substância... São os antioxidantes. Né? Mas a indústria, as vinícolas botam isso na chamada da publicidade. E mais algum fator, para não ficar nada pendente, mais algum fator que as pessoas precisem saber, que poderiam ou evitar ou reduzir? Assim, dentro da coisa da dieta que a gente falou, né, a proteína animal, isso em jovem é importante, o consumo de suplemento alimentar, né, de whey protein, né? Esses suplementos costumam ter muita proteína animal. Que mais? Vitamina C, eu estava esquecendo. Você não está contraindicando o uso do whey protein? Não. Meu filho, por exemplo, usa. Não. Você não está contraindicando, mas talvez a questão da moderação mais do que nunca. E quem já tem cálculo, né, aí tem que tomar cuidado. Não pode... Mais cuidado ainda. Exatamente. Outra coisa que é importante é a vitamina C. É muito comum, tem muita gente que usa, né, diariamente vitamina C, e a vitamina C está relacionada à formação de cálculo. Você falou em cítrico, né? Ácido cítrico. O ácido cítrico, mas aí é um pouquinho diferente. O citrato, ele é um inibidor, na verdade, da formação de cálculo. Só que o problema da vitamina C, na verdade, é que ela é metabolizada em oxalato. E aí você acaba excretando mais oxalato na urina. E se você consome até 1 grama de vitamina C por dia, não tem problema. Né? Acima de 1 grama, aumenta muito o risco. Né? Então, para quem gosta de tomar vitamina C para prevenir gripe, né, resfriado, tem que tomar um certo cuidado. Geraldo está fez um comentário aqui, Geraldo. Eu não entendi o seu comentário. Vamos lá. Sim. O Geraldo é meu professor de rádio. E ele diz... Eu disse que não ia dizer isso mais, mas vou dizer de novo. Ele disse que a gente, nos programas longos, a gente deve fazer um intervalo para tocar a vinheta da rádio, né, Geraldo? Não é só para isso, mas as pessoas também tomar uma água, enfim. E nós estamos chegando exatamente na metade do programa. Vamos fazer uma pausa, e as nossas pausas aqui são relativamente rápidas, em geral 1 ou 2 músicas, e as músicas têm a ver com cigarro, com tabagismo. O Geraldo aqui bota, e depois que ele puser, no retorno eu digo que música foi, né, Geraldo? Vamos ao intervalo. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411.
E-mail estudionsc@gmail.com. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde pela rádio NSC, a rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro, pertinho, a 200 metros da praia. Nosso tema do programa de hoje é cálculo renal, litíase renal, pedra no rim. Tudo é sinônimo. Nosso convidado é urologista e tem uma vasta experiência nessa área, e conversamos aqui no primeiro bloco sobre como, não digo evitar completamente, mas como reduzir o surgimento desses fenômenos, né, dessa produção de pedra no rim, via mudanças no estilo de vida, sobretudo na questão nutricional. A música que foi tocada aqui no intervalo é a música do Geraldinho Azevedo. Geraldo Azevedo, grande compositor, grande artista brasileiro, pernambucano, e ele parou de fumar porque ele estava perdendo a voz, né? Eu tenho esse documento, faz parte de um livro. E ele então disse que parou de fumar porque estava sentindo que não estava conseguindo mais cantar direito, atingir certas notas. E ele, como um artista, né, como cantor, além de compositor, partiu para essa e fez essa música. Fumar para quê? Então nós vamos agora, retomando o programa e o tema do cálculo renal, já podemos partir para aquele outro passo que você propôs, que o nosso convidado propôs que o nome do programa fosse Pedra nos Rins, como evitar e como tratar. Você acha que a gente já pode ir para o tratamento, ou você gostaria de abordar ainda alguma coisa prévia? Não, acho que sim. Acho que Então, para quem está começando o programa agora, aqui na produção está Geraldo Rodrigues, para quem está começando o programa agora, queria fazer uma retomada rápida de alguns dados que foram falados no primeiro bloco do programa e primeiro dizer que pessoas que
tem dificuldades nessa área não são tão poucas, né? O Dr. Leonardo Abreu citou que 10% da população mundial tem esse tipo de queixa ou pode ter ao longo da vida. Pode acontecer isso em crianças, mas na quarta década para frente é mais comum. Homens têm mais esse problema do que as mulheres, o que não afasta que as mulheres também tenham, mas os homens, a prevalência é maior. Os cálculos são formados por diversas substâncias. O mais comum é o oxalato de cálcio, então nós conversamos um pouco sobre como reduzir, né, via nutricional, essa associação de oxalato e de cálcio. Depois, nós falamos um pouco sobre a redução da ingesta de proteína animal, seja qual animal for, redução da ingesta de sal, aumento na ingesta de líquidos, sobretudo de água, para que dilua mais a urina e aumente o débito urinário. Em relação ao tratamento, nós vamos tratar agora. Agora esse link, o nosso programa está passando na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no site da rádio, e está agora no momento no YouTube também. Então esse programa vai ficar no YouTube, no YouTube do nosso canal, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Quem não teve a oportunidade de ver o primeiro bloco, assista via vídeo no YouTube, Centro de Apoio ao Tabagista. Aliás, pedimos para quem tiver a oportunidade de entrar no nosso canal, clicar no vídeo, no gostei, claro, e compartilhe, né? A gente precisa educar o algoritmo do YouTube em relação a essa questão. Sabe que eu tive uma aula hoje? E se inscrever no canal. Eu tive uma aula hoje, Geraldo, no YouTube, um tutorial em que a gente não deve publicar o vídeo no YouTube, normalmente no público. Você primeiro tem que publicar no não listado e daí esperar entre 4 a 24 horas para que o algoritmo do YouTube entenda de que se trata o seu vídeo, para ele decidir para quem que ele vai recomendar. Geraldo é meu professor de vídeo e tal. A grande frustração dele é que eu não mexo com o Instagram. Ele tenta, mas eu ainda eu não consigo saber como colocar o tal do link na bio, que eu fico brincando aqui, quando eu tiver uma banda, eu vou botar o nome da banda de link na bio, que para mim é um grande mistério. Mas vamos lá, Leonardo Abreu, urologista do Hospital Federal Servidor do Estado, que é um dos maiores hospitais federais do nosso estado aqui do Rio de Janeiro, e também na Casa de Saúde São José, não é isso? Também trabalho lá. O Leonardo Abreu foi médico do meu sogro. Meu sogro tinha lá uma questão urinária e meu sogro gostava muito de você. Infelizmente ele nos deixou por uma fatalidade, uma queda em domicílio, né? E dali as complicações foram acontecendo. Bom, o indivíduo está com cálculo renal. Como é que um urologista manuseia essa situação? Muito bom. Cálculo renal, como a gente viu, né, tem o oxalato de cálcio lá como a principal causa, e o manejo vai depender de vários fatores, né? O principal é o tamanho do cálculo, né? Depois a sua localização e depois dos fatores relacionados ao próprio paciente, né? A anatomia, né? Os problemas de saúde desse paciente, né? As medicações que ele usa. Deixa eu te interromper, porque eu pulei uma parte e queria voltar um pouquinho atrás. Já que você falou, vai depender primeiro do tamanho do cálculo. Como é que se diagnostica o cálculo? Eu te induzi a acelerar o processo, eu que me penitencio. Exatamente. Então, diagnóstico. O diagnóstico, como a maioria das doenças, vai depender da clínica, né, dos sintomas que o paciente vai apresentar.
No início lá do programa a gente falou da cólica nefrética, né, que é aquela dor forte que costuma dar na região lombar. É errado a gente falar cólica renal, não? Não é errado, mas é um termo, não é dos mais precisos, né? É um pouco diferente, mas o que acontece normalmente na cólica renal é que o cálculo normalmente não está no rim, né? É um cálculo que migrou do rim e obstruiu o ureter. Então, geralmente é um cálculo ureteral, né? O ureter é esse canal que vai levar a urina do rim para a bexiga, né? Um canal estreito, normalmente tem em torno de uns 4, 5 milímetros de diâmetro, e é comum o cálculo impactar nessa região, e aí provavelmente por isso é que veio o nome de cólica, né? Porque a dor acontece quando ocorre obstrução completa desse canal, e geralmente porque esse canal faz um espasmo em cima do cálculo, né? Então, para piorar. É um reflexo natural, mas a pedra está paradinha ali no ureter, e aí o ureter faz o espasmo, e ali deve estar cheio e a de dor... nervo. Ali tem a inervação do próprio ureter, tem a inervação do rim, que aí é o que diferencia, né, um pouco essa dor. Quando a pedra está na parte superior do ureter, né, do canal, a dor geralmente é localizada mais na região lombar. Quando a pedra está na parte mais inferior, eventualmente essa dor é até mais inferior, pode dar mais no abdômen inferior, perto da região frente, né? Da virilha, né, mais anterior, exatamente. Então, essa inervação é diferente nessas regiões, e aí vai dar sintomas com localização diferente. Essa dor é uma das dores mais intensas, como você falou bem, né? Dói bastante. As mulheres normalmente falam que é pior do que a dor do parto, mas eventualmente ela pode até melhorar espontaneamente, né? Normalmente o paciente acaba procurando a emergência para tomar medicação, né? Enfim, mas eventualmente o organismo vai se adaptando, regulando a pressão no ureter, e aquela dor, depois de 3, 4 horas, acaba melhorando. O organismo vai regulando, ou o cálculo passa pela ureter? Não. Mesmo um cálculo lá dentro, a dor vai se acomodando. Ele pode passar. Na verdade, a maioria das vezes o que acontece é isso. O cálculo acaba sendo eliminado espontaneamente. Mas não é um processo rápido. Isso geralmente demora em torno de 1, 2 semanas. 1, 2 semanas? Para o cálculo passar. É uma média, né? A gente pode esperar... Mesmo um cálculo que não seja muito grande? Mesmo o cálculo que não seja muito grande. Bom, mas o ureter tem 4 milímetros. É porque tudo vai depender de como a gente vê o quadro inicial. Vamos supor, a pessoa vai lá, tem a crise, vai para a emergência, quando você faz a tomografia, que é o exame mais comum para fazer o diagnóstico, e a pedra estando na parte inferior do canal, a chance de eliminação rápida é muito grande. Na verdade, mais de 90% desses cálculos ureterais vão ser eliminados espontaneamente quando eles estão nessa parte inferior do ureter. Mais de 80%? Mais de 80% a 90%. Né? Até 4, 5 milímetros de diâmetro, que a grande maioria desses cálculos vão ser eliminadas ali espontaneamente. Coisa boa, então. Então, exatamente. Então, é uma dor muito intensa, mas muitas vezes não requer nenhum tratamento cirúrgico, né? A pessoa pode aguardar desde que ela não tenha complicações relacionadas a essa obstrução renal, né? Ou seja, se ela não tiver infecção, se ela não tiver uma dor refratária, que você deu várias medicações e a pessoa permanece com dor, se ela não tiver comprometimento da função renal, né? Então a gente pode tranquilamente acompanhar a eliminação espontânea desse cálculo, né? Então, o cálculo ureteral, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Existem medicações que a gente pode até usar para aumentar essa eliminação do cálculo, né? Então, alguns anti-inflamatórios, algumas medicações que relaxam a musculatura do ureter, né? Uma medicação que a gente usa comumente para próstata, né? Por exemplo, a tansulosina é uma medicação que ajuda a relaxar a musculatura do ureter, favorece a eliminação. Os antiespasmódicos? Os antiespasmódicos não parecem ter um efeito tão... Que era muito comum, né? Você me lembra quando eu trabalhava em emergência,
mais de 30 anos atrás, eu me lembro de usar Buscopan ou Iocina, né? Baralgin, não era? Mas os estudos não mostraram muita evidência ali de Então é de mais melhora. anti-inflamatório Mais mesmo, anti-inflamatório o relaxante do ureter. e o relaxante. Isso, né, cronicamente para a pessoa depois que melhorou da fase inicial da dor aguda, né? Então o exame que vai identificar, o melhor exame que vai identificar esse cálculo, esses cálculos é a tomografia computadorizada. O ultrassom tem um lugar ainda nessa propedêutica? Não, na verdade, assim, ele tem lugar, né, obviamente, é um exame muito importante, é um exame simples, é barato, está disponível aí na maioria dos hospitais. O problema é que o ultrassom normalmente não consegue ver bem o ureter, né? Mesmo quando o cálculo está, às vezes, dilatado, você não tem uma dilatação do ureter, às vezes é difícil de ver. Na porção próxima do rim e na porção do ureter próxima da bexiga, às vezes você consegue ver, mas no meio do caminho ali é bem difícil. Então, o que às vezes você vê pela ultrassonografia é o reflexo dessa obstrução que o cálculo causa. O rim aumentado. Então você pode ver o rim dilatado, né? Pode ver a ausência de eliminação de líquido lá na bexiga. Enfim, tem alguns achados que o ultrassom ajuda. E tem alguns pacientes que não vão poder fazer tomografia, né? Por exemplo, mulher grávida, né? Aliás, gestação parece ser um fator de risco até para cálculo, então a ultrassom se torna um exame muito importante. Isso nós não comentamos. Fala um pouquinho disso aí. Quer dizer, uma mulher durante a gravidez ela tem mais chance, mais risco de desenvolver cálculo? Parece que sim. Os estudos são um pouco controversos, mas de uma maneira geral parece que aumenta a eliminação de cálcio na urina. Tem alteração morfológica do próprio rim, do próprio ureter, né? Um pouco pela ação hormonal, um pouco pela obstrução do próprio útero. Isso favoreceria uma estase urinária, enfim. Os mecanismos não são bem certos, mas parece que ocorre esse aumento de frequência de cálculo. E aí, no caso dessa situação, a tomografia computadorizada estaria contraindicada? Está contraindicada por conta do risco de radiação, né? Efeito para o feto, enfim. Mas e outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Mesmo em geral, né? Mesmo em pacientes não grávidos, tomografia é um exame, é o melhor exame para identificar cálculo, mas é um exame que tem muita radiação, né? Isso a gente vê com uma certa frequência hoje em dia. Às vezes o paciente tem um cálculo, vai numa emergência, toma a medicação, é liberado para casa, vai para outra emergência, tem uma nova dor, vai em outra emergência, faz novamente uma tomografia 2, 3 dias depois e aí até eliminar esse cálculo, às vezes fez 3, 4 tomografias, que já é 3, 4 vezes a dose de radiação que ele pode tomar em um ano. Eu sou de uma época, volto pouco depois de Matusalém, em que você não tinha tomografia computadorizada. Então você fazia muito o raio-x simples de abdômen. Você é bem mais novo que eu, você não deve ter pego isso, mas identificava-se às vezes alguma coisa com um raio-x simples. Não, sem dúvida, não peguei sim. Pegou? O problema é que, assim, na emergência, né, você tem... Primeiro que são cálculos normalmente pequenos, né, que causam a cólica, como a gente falou. E segundo, que normalmente o paciente não tem um preparo intestinal. Então, o conteúdo intestinal ali atrapalha muitas vezes você identificar o cálculo. Gás, fezes, né? Então, isso dificulta você identificar o cálculo. Mas, sem dúvida nenhuma, né? É um exame que, né, se você consegue identificar a pedra ali, já está feito o diagnóstico. Né? Você já tem praticamente quase todas as informações que você precisa para definir o caso. O diagnóstico está feito, tem o cálculo, agora tem que saber o tamanho dele e onde é que ele está posicionado, né? Como é que vocês seguem analisando um caso e decidindo qual a melhor conduta em termos de tratamento? Isso tem, né, como eu falei, né, o tamanho e a localização são os primeiros parâmetros que a gente precisa definir. Tá. Então, tamanho, vamos de cima para baixo, né, do rim para a bexiga, né, o cálculo renal, que a gente considera como pequeno, né, O cálculo renal é aquele que não está
nem no ureter, nem na bexiga, né? Ele está dentro do rim. Está lá dentro do rim, né? Tá. Mais especificamente no sistema coletor, né? Dentro na parte interna do rim. Então, esses cálculos, né? A gente considera um cálculo pequeno de 4, 5 milímetros, e vai depender da sintomatologia. Então, vamos supor, um paciente que fez um exame de ultrassonografia por qualquer outra causa, identificou uma pedrinha ali, muitas vezes ele não vai precisar fazer nenhum tratamento para essa pedra. Ele pode simplesmente observar, né, e escolher, né, se ele vai querer tratar ou não, se ele, né, vai querer só acompanhar esse cálculo, o crescimento do cálculo. Né? Então, um cálculo pequeno de 4, 5 milímetros que está assintomático e não está causando nenhuma obstrução, eventualmente você não precisa fazer nada. Um cálculo que está causando algum sintoma, ou para, por exemplo, um paciente que tem alguma situação que dificulte ele a ir para emergência, né? Por exemplo, já aconteceu algumas vezes, paciente que é piloto de avião ou trabalha em aeronave, né? Tá lá no voo e tem uma crise de rim lá no voo. Então, às vezes, a gente acaba recomendando algum tipo de tratamento mesmo para cálculo muito pequeno. Mas, de uma maneira geral, para esses cálculos entre 4 e 5 milímetros até 2 centímetros de diâmetro, o tratamento mais recomendado é a cirurgia endoscópica, que a gente chama de retrógrada, ou a ureterorenolitotripsia. Então, normalmente, a gente usa um aparelhinho que entra pela uretra, né? A gente não tem corte, não tem furo nenhum, entra direto pela uretra, entra dentro da bexiga, entra dentro do ureter, vai lá até o rim e consegue... Você disse que o diâmetro médio do ureter é de 4 milímetros, mais ou menos. Esse aparelho, ele dilata o ureter ou ele tem menos que 4 milímetros? Ele tem... na verdade, ele está mais ou menos aí nesse limite, né? Mas a gente acaba precisando dilatar um pouquinho o ureter para entrar com esse aparelho. Anestesia, então, hack... Para cálculo ureteral, a gente pode até fazer a raquianestesia. Para cálculo renal, muitas vezes a gente vai precisar fazer anestesia geral, né? Porque eventualmente você precisa fazer, não por conta da dor, mas mais porque você precisa às vezes fazer apneia, né? Precisa que o paciente não respire, e aí com o paciente anestesiado, com anestesia geral, isso é mais fácil. Mas a raquianestesia, ela dá uma analgesia muito boa no pós-operatório. Então, às vezes a gente até faz a cirurgia combinada, né? Ou tenta fazer a cirurgia só com raque para o paciente não ter muito incômodo no pós-operatório, né? Mas nem sempre é possível, né? E aí você chega e identifica o cálculo lá dentro do sistema coletor do rim e você faz o quê? Você puxa ou você implode ele? Boa pergunta. Isso, a tecnologia hoje em dia avançou muito nessa área, né? Então a gente tem aparelhos bem fininhos que a gente consegue passar pelo trajeto todo do ureter e chegar lá no rim, que são flexíveis, né? E permitem esse acesso. Tem aparelhos hoje em dia que são digitais, que melhoraram muito a imagem né, para fazer o procedimento. Você consegue identificar o cálculo com mais precisão, né, fazer as curvas com mais facilidade. E por dentro desse aparelho, a gente normalmente passa uma fibra de laser. Né? É uma fibra ótica, né, que normalmente a gente usa um aparelho de laser que vai... Qualquer dia eu vou lá no teu serviço para você me mostrar esse aparelho, que eu fiquei curioso agora, porque eu sou broncofibroscopista, né? Mas o broncofibroscópio, ele tem um diâmetro bem maior, né? Porque a traqueia, por exemplo, a traqueia e os broncos são bem... mais calibrosos. Mais calibrosos, então você pode ter um aparelho menor. Agora, um aparelho que entra em um diâmetro de 4 milímetros, tem que ser um aparelho bem fininho mesmo. E a tecnologia hoje em dia é fantástica, né? Ajudou muito nisso. Esse tipo de cálculo, antigamente, Então, o laser implode o cálculo lá dentro. Exatamente. Essa fibra de laser, ela passa por dentro do aparelho. Isso.
e a gente encosta e acaba pulverizando, né? O laser tem um efeito ali de pulverizar o cálculo mesmo. E a gente pode fazer as duas coisas, na verdade. A gente pode usar o laser para, se for um cálculo pequenininho, pode pulverizar ele completamente, ou a gente pode fragmentar o cálculo e retirar os fragmentos menores com uma pinça, né? O que a gente chama de basket. Então a gente tem toda uma cestinha, isso, desculpa. Então a gente tem toda uma aparelhagem, um material específico que acaba usando para fazer esse procedimento. Né? Vocês fazem um procedimento desse em quanto tempo, mais ou menos? Depois que a anestesia está feita? O procedimento é relativamente rápido, em torno de uma hora e meia. O paciente já está no quarto. Aquela burocracia de chegar no centro cirúrgico, fazer o procedimento, isso. Na média aí dá umas 2, 3 horas. Por exemplo, os hospitais públicos têm esse recurso? Tem. Servidores têm isso? Servidores têm. Isso, acho que quase a maioria dos hospitais hoje em dia tem mesmo os hospitais públicos têm essa disponibilidade, né? Porque assim, a gente tinha muita dificuldade, sei lá, talvez há uns 15, 20 anos atrás, com essa tecnologia, né? Não era tão disponível assim, isso barateou muito hoje em dia. Qual é o nome do aparelho que faz isso? O laser mais conhecido é o laser de Holmium, né? Então tem várias empresas. Holmium. Holmium laser. Mas o aparelho que entra... chama litotridor. Litotridor. Como se fosse um triturador de pedra. Exatamente. Né? Lembrando que na abertura do programa a gente falou que lito é uma palavra grega que significa pedra. Então você citou rapidamente, você usou uma palavra chamada litotripsia, né? Aí depois você chega lá, como é que é feita essa litotripsia, não via endoscópica, né? Mas a palavra litotripsia significa o quê? Esse tripsia, lito é pedra. Exatamente. A tripsia é a fragmentação do cálculo, com a retirada pedacinho por pedacinho. Antigamente a gente fazia a litotomia, né? Que é a cirurgia com a incisão e retirada de cálculo. Você abria a pele, abria chegava até o rim, abria o rim e tirava a pedra. Exatamente. Então hoje em dia... quando mais ou menos a litotomia era feita? A gente, para falar a verdade, ainda faz em alguns casos, ainda faz cálculos muito grandes, muito ramificados, né? Eventualmente ainda tem algumas situações. Mas a tecnologia hoje reduziu bastante essas cirurgias de litotomia. Então a tripsia é a fragmentação, né? Quebrar em pedaços, e lito é pedra. Mas então tem mais alguma coisa que você deixou de falar sobre essa parte endoscópica? Não, tá tudo fechado. Não, acho que é isso. É uma cirurgia que, assim, como você falou, a recuperação é rápida, você não tem corte, não tem... né, mas é um procedimento que a gente, né, precisa dilatar e existe algum trauma ali no ureter, no canal, especialmente quando a gente passa o aparelho ali pelo ureter. Então, normalmente, depois desse procedimento, a gente costuma deixar um catéter para manter a drenagem do rim efetiva, né? Então, é o catéter duplo J. Esse catéter ele fica internamente lá no rim, e ele precisa ser retirado depois, né? Então isso aí é uma outra coisa importante, porque alguns pacientes às vezes esquecem, ou porque o médico não orientou adequadamente, ou porque simplesmente o paciente não estava desavisado e não retornou para retirar esse catéter. Isso é um outro problema. Fibrosa não, ele calcifica, ele vira cálculo também. Eita! Ele calcifica, e isso às vezes é um grande desafio cirúrgico para os urologistas, viu? Porque é um cálculo que vai do rim até a bexiga, né? Eu vi um
Todo catéter, trajeto calcificado. todo trajeto calcificado, né? E aí é aquela coisa que assim, você vai E precisar... aderido à parede do ureter? Não, normalmente não. Tá Ele solto fica ali. solto, mas fica aderido completamente ao catéter. Sim. Ele envolve todo o catéter. Esse catéter ele é maleável, né? A gente chama de duplo J porque ele tem realmente esse formato de J nas duas pontas, né? Tem uma voltinha que faz em cada uma das pontas. Mas quando ele está calcificado, ele fica rígido. Então, você não consegue tirar ele com facilidade, vai ter que quebrar. Muitas vezes, a gente acaba até fazendo a litotomia para fazer a retirada desses cálculos, né? Agora, é curioso imaginar que o médico pode ter esquecido de avisar o paciente que ele tem que tirar esse catéter, né? Eu espero que isso aconteça só muito esporadicamente. Infelizmente, não é incomum. Não é incomum? Não é incomum. A gente vê isso. E não é assim, não é só no serviço público, no serviço privado acontece com muita frequência. Meu Deus do céu! Pelos mais variados fatores, né? Às vezes, assim, o paciente... o médico não explicou direito, né? Não reforçou aquilo no pós-operatório, ou o paciente às vezes perde o plano de saúde, enfim. Então tem um monte de problemas que levam. E esse catéter, né? Ele pode ficar até uns 2, 3 meses, né? A gente tenta sempre tirar o mais breve possível. Mas se ele fica além de 3 meses, ele já calcifica. Nossa, a chance Se eu fosse urologista, eu ia orientar minha secretária. Olha, toda semana você liga para a casa do fulano e lembra ele que... Tem que tirar o catéter. Pacientes também esquecer que está com catéter, realmente é porque houve uma orientação muito precária, né? Enfim. Mas então vamos lá. Que outras situações você tem para tratar, que você utiliza para tratar um cálculo renal? Aí... Quando a gente tem cálculos maiores, existe uma cirurgia que a gente chama de percutânea, né? Aí quando o cálculo é muito grande, a gente não vai conseguir passar esse aparelhinho fino. Sim. Né? Consegue até passar, só que vai demorar muito tempo para fragmentar o cálculo, né? A gente não é produtivo isso. Então a gente faz uma cirurgia em que a gente espeta uma agulha diretamente no rim, através da pele, né? Com tomografia? Geralmente com o próprio raio-x. A gente usa o raio-x. Lá no próprio centro cirúrgico a gente passa, normalmente passa, ou a gente faz com raio-x ou a gente faz com a ultrassonografia. Mas usa ali o raio-x para direcionar. E essa agulha faz o quê? Por dentro da agulha a gente passa um fio guia e aí depois vem um dilatador que vai criar um trajeto ali da pele para dentro do rim, né? E aí a gente vai com um aparelhinho mais calibroso para quebrar esses cálculos grandes. Geralmente, também com laser? Pode usar o laser, mas normalmente a gente usa um outro tipo de aparelho que é o litotridor ultrassônico, né? Um aparelhinho que é mais efetivo para quebrar e aspirar os cálculos. Mas o laser pode ser usado também, né? E depende da situação. Enfim. É bom que os pacientes que estejam ainda nos acompanhando e que tenham interesse no assunto ou que saibam de pessoas das suas relações que tiveram ou têm esse tipo de problema recorrente, recomende o programa e tal. Mas é bom também que a gente garanta a quem estiver nos ouvindo que o que nós estamos falando parece bastante agressivo, invasivo, né? Mas tem que lembrar que a dor que o paciente estava sentindo, eu disse no início do programa, que é uma das 5 maiores dores que o ser humano pode sentir. Então, ele, de uma certa forma, o que ele está passando é para se livrar de algo muito sério, né? Que está lhe levando... Eu já vi, trabalhei muito tempo em emergência, o face de um indivíduo que está com uma dor dessa é um negócio, né? Ele está realmente um sofrimento que ele dá graças a Deus se alguém consegue reduzir aquilo, né? Não, sem dúvida. E além do sofrimento, né, que obviamente é grande, o cálculo renal está relacionado à perda de função renal. Sim. Né? Então, se o paciente continuar com aquela pedra ali, ele vai perder função renal. É uma das causas de insuficiência renal crônica com necessidade de hemodiálise. Né? Então, é frequente esse tipo de lesão levar a uma insuficiência renal crônica? Na tua clínica é comum?
Assim, não é muito comum. Esses cálculos pequenos que causam 90% dos cálculos são pequenos. Normalmente acabam sendo eliminados. Mas esses cálculos grandes, né, que a gente falou dessa cirurgia mais invasiva, 20% deles vão levar à insuficiência renal crônica. Sim. Então, esses cálculos grandes são um grande desafio do urologista, né? São os cálculos que a gente tem que perseguir o tratamento mais agressivo. Do urologista, né? aí já engloba também a presença do nefrologista também. Do nefrologista, né? também. Para analisar a punção renal. E aquilo que a gente ouvia da litotripsia, que era uma máquina que como se te desse soco em você, aquilo tem espaço ainda? Qual é a frequência que você indica um negócio desse? Pois é, assim, a medicina é curiosa, né? Como qualquer profissão, a gente tem a influência de fatores econômicos, né? Uhum. Esse aparelho é um aparelho excelente, né? Especialmente para cálculos pequenos. Tem nome o aparelho? A gente chama de litotripsia extracorpórea. Né? O aparelho é litotridor também. Né? Tá. É litotridor, mas, enfim, a gente tinha uma sigla que a gente usava com muita frequência, que é a LECO. A LECO, LSO. Mas isso, na verdade, tem reduzido muito a disponibilidade desses aparelhos, né? Porque são aparelhos caros e com manutenção alta também. Então, economicamente, não vale muito a pena, sabe? Então, muita gente parou de usar, né? De investir nesses aparelhos por questões meramente econômicas. E né? o impacto de que um aparelho desse dava na pessoa? Porque é um negócio meio assustador, né? Que você vai quebrar um negócio de calcificado como se fosse socos, né? E não gera nenhum assim, outro efeito adverso, colateral dessa terapia, não? Exatamente. Outro ponto, né, negativo, na verdade, é que existe isso, né? A onda de choque, ela causa alguma lesão do órgão ao redor. Né? Então, teoricamente, né, se você faz 2, 3 aplicações, 4 aplicações, isso vai causar um prejuízo considerável ali para a função renal. Mas, de uma maneira geral, é um tratamento bem efetivo. Essa dor, né, do impacto ali da onda de choque, você controla bem. Então, é um procedimento que você pode fazer de maneira ambulatorial. O paciente vai lá, faz a aplicação, faz uma analgesia leve, vai embora para casa andando logo em seguida. Então, é um procedimento relativamente simples. Em ambulatório, né? Ambulatorial, ele não tem um efeito imediato, ou seja, assim, o cálculo ele é fragmentado, mas ele só vai ser expelido posteriormente, né? Então, se você tem uma condição aguda ali, às vezes não é o mais indicado. Mas para um cálculo pequenininho que está paradinho ali, é uma opção excelente, né? Quando você disse que o cálculo que cresce dentro do rim, ele dá pouco sintoma, como é que as pessoas podem fazer uma coisa preventiva, assim? Uma consulta regular a um urologista? Eu digo, sobretudo para quem tem o histórico, né? Ou familiar ou pessoal. E deve investigar isso com alguma regularidade, fazer exames de rotina? Porque uma vez que você, por qualquer meio, tiver dissolvido esse cálculo grande, ele tem um potencial de fazer novamente. Você disse que 50% dos casos, né? Como é que você trabalha com essa questão do retorno a você para fazer uma revisão? Quem já teve algum diagnóstico, eu mantenho um acompanhamento periódico, né? Pelo menos uma vez por ano eu recomendo uma avaliação. Geralmente a gente faz com a ultrassonografia, né? Que é um exame, como a gente falou, sem radiação, é um exame barato, enfim. Você já sabe que vai buscar também, né? Você já conhece o paciente. E para quem nunca teve cálculo, né, a gente não tem nenhuma política já formal para isso. Mas está cada vez mais comum hoje em dia, né? A ultrassonografia, por exemplo,
É um aparelhinho que você já tem ultrassom portátil, né? Que você usa com celular, enfim. Então, está disponível, né? As pessoas fazem check-up hoje em dia, acabam incluindo, faz o exame de imagem. É um exame excelente, né? Que consegue ver o cálculo com muita facilidade, ver qualquer problema ali do rim também com muita facilidade. Então, é isso, né? Eu acho que é um exame que veio chegar aí no armamentário, né? do médico em geral. Veio para ficar, né? Veio para ficar, sem dúvida. E se alguém quisesse entrar em contato contigo, trocar uma ideia, ou tentar até marcar uma consulta, ou tirar uma dúvida, ou recomendar o seu trabalho para alguém, que indicador você dá aí para as pessoas? Você tem, sei lá, um e-mail, um telefone da clínica, alguma coisa que você possa... Obrigado pela propaganda. A propaganda é o seu conhecimento, sua fala. Não, obrigado. Não, mas sim, eu atendo no consultório privado, né? Aí, como você falou, ali na Casa de Saúde de São José, no Centro Médico. Isso. Onde você atendeu meu sogro. Aliás, eu tenho uma foto sua lá no dia, vocês dois, é muito bonitinho ele. 92 anos, para os ouvintes saberem, meu sogro tinha 92 anos. Qual seria o telefone de lá? Desculpa que eu tenho e-mail, que olhar aqui. E-mail o e-mail pode ser o meu e-mail pessoal, é leo.abreu711. Léo, porque o nosso convidado, volto a dizer, o nome é Leonardo. Léo.abreu, né? O nome é Leonardo Abreu. Léo.abreu, o que mais? 711, @gmail.com. @gmail.com. Esse 711 é o quê? Teu nascimento? 7 de novembro, não? Alexandre, eu sou pior do que você com foi informática. O Google que sugeriu. O Google sugeriu e eu aceitei de pronto. Você tem que ter um domínio próprio, pelo amor de Deus. Tem que ter um domínio lá, urologista Leonardo Abreu. É barato, é coisa de R$40 por mês, sabia? Vai no registro.br, fazendo propaganda do registro agora. Registro.br, você diz, eu quero um domínio. Né? Aí você vai botar lá www. Vamos dizer, Leonardo Abreu Urologista, por exemplo, .com ou .med, o meu site é med, de medicina. Leonardo Abreu Urologista.med.br. A partir dali, tendo aquilo ali, você paga primeiro e você ganha o e-mail. Vários. Com aquele final. Leonardo.abreu urologista.med.br. Obrigado pela barato. dica. Registro.br. Achou o telefone aí? Achei. Lá do consultório tem o telefone fixo, que é 2538-7600. E tem um WhatsApp que é 99758-7093. Eu vou repetir para quem não anotou e depois, quando a gente editar o programa, a gente bota na tela esses dados, né? Então, o e-mail é leo.abreu711@gmail.com. O primeiro telefone agora que eu vou passar é o fixo, prefixo aqui do Rio de Janeiro, tanto para o fixo quanto para o celular, é o 21-2538-7600. Esse é o telefone de telemarketing, né? Porque no meu consultório eu tive que tirar o fixo, porque era o tempo todo telemarketing, e quando eu não estava no consultório, ele ligava para o meu celular. Então eu recebia no meu celular o telefone do meu consultório, eu tinha que atender. E aí, o senhor está interessado no consignado aqui do banco, não sei o quê, tem que tirar. E que pelo menos no celular a gente identifica, né, quem é que está ligando. Mas esse é o telefone do hospital e aí tem que pedir a opção lá do centro médico. Repetindo então, 21-2538-7600 e o celular do centro médico é o 99758-7093. Leonardo,
Eu tenho por hábito pedir aos meus convidados que deem o nome do programa que você deu, que é o Pedra nos Rins, Como Evitar e Como Tratar. E eu peço também que os convidados encerrem o programa com uma mensagem sobre o tema. O que você gostaria de falar para os pacientes ou para os familiares de pacientes que têm esse histórico? E aí, quantos minutos que ele tem, Geraldo? 2 minutos para você dar o seu recado final. Não, eu acho que assim, o que a gente falou, né, de importante primeiro que existe prevenção, né, a gente precisa identificar o que tem de fator de risco, né, o que a pessoa está fazendo de errado, especialmente nessa parte nutricional. E a gente consegue prevenir com eficácia. Pare de fumar. Exatamente, parar de fumar, né? Isso é outra informação, como você mesmo falou, nova. Gente, eu tenho certeza que tem muito urologista que também não sabe disso, né? Não são só pacientes, enfim, quem não é urologista que não sabe. Isso daí é novo, sempre foi meio confuso, enfim, então... Não esquece de me mandar o link. Vou te mandar sim. Quero estudar esse assunto. Que mais? Existe tratamento medicamentoso, a gente falou pouco, né? Eu falei lá do ácido úrico, mas são os cálculos que efetivamente você consegue tratar dissolvendo esses cálculos, né? Dar uma medicação, por exemplo, para alcalinizar a urina, enfim, e consegue eliminar cálculos grandes sem necessidade de cirurgia. Mas eventualmente vai ter que fazer algum procedimento em determinados casos, né? Algum tratamento que normalmente não costuma ser muito agressivo, né? Um procedimento endoscópico, enfim. E não pode esquecer de tirar o duplo J depois. Não pode esquecer, meu Deus. Gente, vamos encerrar. Eu estou colocando aqui o link, já coloquei, do programa que eu fiz com ele sobre cistite e câncer de bexiga. Vou editar o sobre câncer de próstata. Agradeço muito você, Leonardo, a tua presença. Foi bastante esclarecedor, eu achei. Eu aprendi bastante, Geraldo, imagino que também. E agradeço o Geraldo também, o apoio, a companhia aqui na produção do programa e na parte técnica. E aos ouvintes, um excelente final de semana. Quem estiver por aqui pela praia pode agora parar de ouvir o programa e vai para a praia dar um mergulho, que o Geraldo recomenda. Grande abraço.